Salve, salve, nação rubro-negra, tá todo mundo feliz. Tô fazendo um vídeo diferente hoje, gente, porque ó, é reviravolta, tem notícia bombástica. Tô trazendo uma matéria aqui, ó, do Linha de Passes, tá? Esses caras estão se rendendo ao Flamengo, gente. Estão cultuando o Flamengo depois dessa vitória maiúscula ontem, tá? Então vamos reagir, vamos assistir juntos aqui, porque tem notícia importante aqui. Então eu resolvi separar aqui. Geralmente eu faço vídeo falando só eu mesmo nesse horário da manhã, mas está fantástico essa matéria aqui. Eu queria acompanhar com você, junto comigo aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Agora, antes da gente acompanhar, e eu vou acompanhar junto com você, nós vamos assistir junto, me fala quem que você acha que foi o melhor jogador ontem. Eu voto, gente, sinceramente, eu voto no Wesley. Achei que comeu a bola, mas todo mundo jogou bem. Mas eu voto no Wesley. Pena que ele vai estar fora, ele tomou um cartão amarelo injusto, vai estar fora do próximo jogo. Mas, ó, Arrascaeta jogou demais, Everton Ribeiro, Gabigol, cara, Bruno Henrique, né? Fabrício Bruno colocou Luiz Soares no bolso. Então, vota aí. Eu sou Emerson, o melhor jogador pra mim ontem foi o Wesley. E pra você? Eu sou Emerson do Espírito Santo. Wesley, você é da onde? E fala qual foi o melhor jogador. Bora assistir comigo aqui. Se não tá inscrito no canal, vem fazer parte da minha família aqui, meu parceiro. Cola aqui comigo, cara. Aqui é tudo nosso, aqui é tudo Flamengo. Todo dia eu vou trazer as notícias do Mengão pra você. Então se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, mete o dedo nesse like e vamos assistir juntos aqui. Vem comigo, vem! De qualquer forma, a questão é, o Flamengo, você falou, ele coloca aos 30 do segundo tempo, hoje ele coloca o Alan, o Cebolinha e o Pedro. Teoricamente 3 reservas. Ele começa o jogo de hoje com o Thiago e o Vitor Hugo, que talvez não tivessem começado jogando se ele tivesse o Pulgar e o Gerson. Tava sem Ayrton Lucas, Davi Luiz e Gerson. Isso, vai só pra... É um negócio absurdo, assim, a qualidade, loucura. O nível do segundo time do Flamengo é muito, muito forte. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, para que você consiga ter esse foco no Campeonato Brasileiro, vale você mesclar mais os times nos jogos do Campeonato Brasileiro, porque é óbvio que existem jogadores que você não discute no Flamengo, né, em relação à titularidade nos grandes momentos, nos jogos decisivos e tal, que são caras que mudam completamente o jogo. E acho que isso vale para o Gabigol, isso vale para o Arrascaeta, que é um cara que inclusive precisa ser dosado do ponto de vista físico. Isso vale para o Bruno Henrique, que é espetacular, né? Quer dizer, eu repito aquilo que eu disse algumas semanas antes até dele se machucar no jogo contra o Palmeiras. Talvez esse seja o grande reforço do Flamengo até o final da temporada. Mas o que eu quero dizer com isso é que talvez essa estar ligado, que foi o termo que o próprio Sampaoli usou, possa vir com a simples mudança de nomes escalados no Campeonato Brasileiro. Caras que vão ter que brigar pelo espaço, que vão ter que brigar pela posição, que talvez tenham uma postura, mesmo num campeonato por pontos corridos, um pouco diferente em relação, assim, o quanto ele vai precisar daquele jogo para ter uma motivação, para conseguir um espaço para outros jogos. Então, acho que isso pode ser muito legal também. Eu só não pediria isso hoje, tipo, diretamente ao Sampaoli. A gente falou aqui de cultura. O Flamengo, ele não briga diretamente. Ele está brigando sempre pelo elenco, a gente está quase sempre no debate de se resolver esticar aqui a marcha, pode chegar. Agora, estamos em 2023. Em 2022 ele já não briga, era até o papo nosso aqui na segunda-feira. Na segunda. Em 2021 ele já não briga. A última liderança foi de 2020. É o título. É o título. É a última rodada. Que pega ali perdendo pro São Paulo. Então, seria até injusto, acho que virar e falar, o Sampaoli poderia... Aí eu acho que tem que ser algo diferente. Porque todo treinador passou por isso dentro do Flamengo. O Dorival, que ganhou Copas, quem não ganhou Copa, quem fez mau trabalho no segundo semestre e acabou dispensado. Agora, eu acho que cabe, antes dessa mudança cultural, um papo também. Você não pode estar tão alheio ao campeonato nacional. Que é o que ocupa a maior parte do calendário. A gente está falando de 38 jogos. E aí você cai para outro papo. Mudar culturalmente. Um treinador que não tem o conhecimento de embalar uma temporada para chegar numa segunda temporada, sei lá, já aprendi que aqui a banda toca assim, dentro disso que então, o Gênesis queria rodar mais e isso é um no risco, Campeonato isso Nacional é um ou na Copa, porque tem elenco para isso. Se você assume que, ok, meu elenco se mobiliza mais pelas Copas, então a gente... Isso ele assumiu. Dado uma determinada rodada do Campeonato Brasileiro, já que a gente não vai ter mais chance mesmo, não acho que tem que ser agora, eu acho que o Flamengo... É cedo, né? O Flamengo abrir mão do campeonato... O Flamengo
com esse elenco, abrir mão do Campeonato Brasileiro. Mas é emblemático, ele fala 16 rodadas. 16 rodadas e... Demais. Mas não é uma escolha racional. Mas em dado momento isso vai acontecer. Se as coisas não mudarem... Então, mas isso eu acho que não aconteceu de maneira alguma. Ele não deu nenhuma indicação disso, né, Zupa? Acho que assim, ninguém está falando de abrir mão do brasileiro. Lembra da conversa sobre o Dorival ter escalado um time reserva contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque e o Flamengo podendo se aproximar na tabela de classificação? Então, mas ali é diferente, desculpa. Imagina. Só rapidinho. Ali eu acho que é diferente porque aquele era o jogo dos pontos corridos com a característica do jogo de mata-mata. Então, assim, é aquele jogo dos pontos corridos que você olha como um jogo decisivo, e aí, enfim, se você talvez coloca o time principal, os caras que têm essa postura em jogos como o de hoje, e não dá pra ter, também é bom que se diga, não dá pra ter essa postura que o Flamengo teve hoje, a intensidade que o Flamengo teve hoje. Teve um momento que o Flamengo tinha 67% de posse de bola e tinha, acho que eram 17 desarmes ou 15 desarmes contra 10 do Grêmio, o que é uma loucura, porque se você tá com a bola o tempo todo, você ainda tem mais desarme do que o seu adversário nessa proporção. É o que o São Paulo quer. É muita intensidade, é tudo que o São Paulo quer e não dá pra ser assim todo jogo com o mesmo time. O que eu acho sobre o Campeonato Brasileiro, assim, não acho que a discussão é largar ou não largar agora, acho que não é esse o ponto. O que eu acho que não dá para o treinador e para a diretoria entenderem com normalidade o fato de que esse elenco se liga mais em Copa mesmo e assim, porque esse é um risco que você assume, porque o grosso da temporada é o campeonato em que esse grupo se liga menos. E aí você assume um risco grande de confiar de que essa chavinha vai ser virada a todo momento para a hora das Copas. E talvez não seja a todo momento. A gente viu na última temporada, embora o Flamengo tenha vencido as 2 Copas, o Flamengo bateu na trave para não vencer, principalmente a Copa do Brasil. O Flamengo esteve muito perto, esteve um pênalti perdido pelo Fagner de perder a Copa do Brasil. Pro Corinthians, o Vitor Pereira. E a Libertadores, até o Pedro Henrique ser expulso, era um jogo muito pau a pau entre Flamengo e Atlético. Então, assim, se esse time tivesse sobrando nas Copas, eu acho que esse entendimento de que o time se liga menos no Campeonato Brasileiro poderia até ser entendido como, ok, é uma característica. Eu acho que o Flamengo tem, e o Flamengo eu digo diretoria e comissão técnica, tem que brigar para encontrar uma maneira de tornar o Campeonato Brasileiro também uma certa prioridade para o bem da temporada como um todo, porque ninguém vira a chavinha simplesmente... Mas você concorda que não é um debate imediato? Não, é uma questão isso cultural. É um debate imediato. Não, o debate imediato que eu digo, agora o São Paulo resolve essa bomba aí que vem de 3 anos. Eu acho que é do interesse dele tentar resolver, Não tem solução mágica. São seres humanos. O que você está falando é indiscutível. É indiscutível. E todo torcedor do Flamengo sabe disso também. Eu só acho que acho que todo jogador fica feliz quando joga num time que joga bem. Só que eu acho que como o Flamengo tem jogadores muito técnicos e pegando o histórico dos principais jogadores do Flamengo, eu estou falando dos jogadores que estão desde 2019, contra o Gerson, nesse pacote, pegando os jogadores que estão chegando num segundo plano, porque estão chegando ainda, mas são jogadores tecnicamente muito bons. A primeira coisa para isso acontecer, para essa chavinha ser virada no Campeonato Brasileiro, é eles acharem bons jogos entre eles constantemente. Jogos como os de hoje. Sim. Eles precisam recuperar não só a confiança, não só saber que são técnicos, mas o prazer com o jogo que eles conseguem produzir em campo. Porque eles são jogadores que, em 2019, independentemente do sistema de jogo, independentemente de qualquer coisa, se retroalimentavam daquilo que eles faziam de bom em campo. E eles iam crescendo. Isso é uma coisa... E para isso acontecer, eu me coloco no lugar do técnico. Conversa é essencial. Diálogo sempre é importante. Liderança é importante. Porém, mais do que isso, é o Flamengo fazer bons jogos coletivamente que serão o bastante para que esse time consiga jogadas bonitas, passes bonitos, tabelas bonitas, gols bonitos, que são coisas que alimentam esses jogadores. Se o Flamengo fizer isso mais vezes na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, o time naturalmente fará mais jogos bons e naturalmente competirá mais no Campeonato Brasileiro. E até para pegar, então, esse seu gancho, de repente uma saída ou uma boa chave para isso é se apoiar nesse time de 2019? E por que a pergunta? Porque se o Gerson pudesse jogar hoje, ele talvez seria titular ali como segundo volante, e porque o quarteto mais uma vez foi escalado. Não jogou bem contra o América, não funcionou, mas eles se conhecem muito bem e hoje estraçalharam na Arena do Grêmio. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Luiz hoje também, né? Arrascaeta e Gabigol. Exatamente. Seria com o Gerson, eu não sei. Só faltaria o Arão, digamos assim, o Gerson segundo ali. Eu tenho dúvidas, por exemplo, na formação que estava numa simples troca Vitor por Gerson,
eu tenho dúvida se seria a melhor versão do Gerson. Porque Na temporada não é. Então, exatamente. É brigando com o Bruno. Não é uma simples troca. Tem um fator chamado Bruno. A entrada do Bruno impacta em quem joga na lateral. Impacta na posição. Então, é muita coisa ali para se mexer. E só para complementar isso da troca, quando eu falei que debate imediato, é que eu não acho justo empurrar da diretoria dos jogadores o problema ou o debate para o Sampaoli. Pois então, agora você dá um jeito e vê como é que você motiva a rapaziada. Tem um problema que a gente está falando de 3 anos. Aí o Sampaoli agora com um pouco mais de 3 meses de trabalho, ele que vai ter que lidar com isso. E eu entendo quando você fala de que, eu acho assim, o time de 2019 ele se retroalimenta. Parece que a cada jogo que jogava mais. E jogava mais porque estava com uma memória... Era uma festa. Só que a gente está falando de essa melhor versão, então, dita pelo Sampaoli, que é eles se ligam mais, são só mais 10 jogos até o final da temporada. Isso indo às 2 finais. Sim. São 7 jogos de Libertadores, mais 3 de Copa do Brasil. Aí também eu acho que é aquilo da galinha e do ovo, tipo, mas vai se retroalimentar com esses poucos jogos ou vai botar esse time para rodar mais sem essa mobilização do brasileiro? Nunca parou a tentativa e a busca pela construção do jogo que ele quer, que é um jogo muito mais parecido. Inclusive, ele fala isso, né? Ele fala na coletiva assim, ganha ou perca, mas jogando dessa maneira. Até porque me parece muito claro que ele é um cara muito apegado à maneira que o time joga, eu acho isso uma virtude. É o futebol que ele acredita. Eu acho isso uma virtude. E justamente por ele trabalhar aficionado pela maneira que o time joga, se o time não joga dessa maneira, o time dificilmente vai vencer. Tem times que conseguem vencer mesmo se fogem um pouco à proposta do seu técnico. Ele é tão apegado à maneira que o time joga que se não sair como ele quer, dificilmente o Flamengo vai vencer. Quando as coisas acontecem como aconteceram hoje, e o Jean trouxe no de desarmes, o Sampaoli falou do perde pressiona o tempo inteiro, falou das 6 alturas do jogo, das 6 direções que o time correu, diferentemente do jogo contra o América, que o time só foi para frente e para trás, aí a coisa flui muito melhor e aí fica muito difícil de o Flamengo ser batido, como foi o nível do jogo de hoje. Eu só, em relação à sua pergunta do quarteto, eu acho assim, porque é claro que a gente não está falando, né, de repetir exatamente o mesmo time, mas a base, o quarteto, me parece que hoje, olhando para o time principal, para qual deve ser o time principal do Flamengo e olhando para esse setor ofensivo, é quase que uma imposição lógica pela fase dos jogadores. Não é porque, esses caras já jogaram em 2019, então vamos acreditar que eles vão repetir. Não, é porque hoje você olha para uma disputa que parece existir entre o Gabigol e o Pedro e não tem a menor dúvida, até pela movimentação que o Flamengo demonstra no seu setor ofensivo, com todo mundo se mexendo o tempo todo, você não tem dúvida que é o Gabigol e não é o Pedro. O Arrascaeta, que já pode ser discutido de alguma maneira do ponto de vista físico e só do ponto de vista físico, parece ter recuperado sua condição para jogar constantemente nas grandes partidas. E esse você não discute. O Bruno Henrique poderia estar disputando vaga ou brigando por um lugar no time principal dos principais jogos se o Cebolinha estivesse jogando um pouco mais. Isso não está acontecendo, então você não discute. E o Everton Ribeiro, que é aquele que muita gente muitas vezes tenta empurrar para fora, né, do time. Sempre o primeiro a sair, até porque talvez seja o menos renomado, o menos badalado, mais velho. O cara que é menos agudo entre todos esses, tá jogando um bolaço também, tá jogando muita bola. A presença do Wesley na lateral direita, acho que faz com que a presença do Everton pelo lado direito seja ainda mais lógica. E acho que ele porque ele cai para o meio e abre o corredor, né, para o Wesley. Porque hoje foi interessante se você olhar para isso no Flamengo. Jogou bem o Wesley hoje. Hoje ele teve do lado esquerdo o ponta agudo e o lateral criador. E do lado direito o contrário, né? O lateral agudo e o ponta, vamos dizer, criador caindo para o meio. Então, o Sampaoli pensa muito nisso, né? Nessas duplas que compõem os lados de campo, e acho que hoje me parece até por tudo. A única coisa que poderia fazer se discutir isso é o Ayrton Lucas. Porque o Ayrton Lucas seria um cara que, pelo que jogou na temporada, é o titular por ali, e ele e o Bruno Henrique talvez tenham uma questão ali de ocupar o mesmo espaço. O Ayrton do Sampaoli é um Ayrton mais contido. Então, é um Ayrton mais pesado, Luiz, né? Pelo que o Ayrton joga com o Vitor, talvez seja a grande notícia do Vitor Pereira, seja a fase do Ayrton Lucas. Sim, pelo que o Ayrton joga com o Vitor, eu acho que muita gente não imaginava que ele ia ser tão contido, e muitas vezes o Sampaoli é o Felipe Luiz, a alternativa
do Ayrton, E se não é o olha, caso de hoje. os próprios números do Ayrton Lucas com o Sampaoli, os números assim de contribuição, gol e assistência, eles caem, né? Numa amostragem menor, é bem verdade que era uma amostragem que envolvia ainda Campeonato Carioca, né? Na gestão do Vitor Pereira e ali do Mário Jorge, ali a interinidade até o Sampaoli assumir, mas era um Ayrton Lucas que proporcionalmente ajudava mais em gols e assistências. Com o Sampaoli cai já bastante tempo que ele não contribui e ele segura mais. Mas isso, para você, é um problema da era Sampaoli ou o sacrifício, de repente, é bem-vindo pelo todo? Eu acho que vai. Se o coletivo cresce, acho que existe uma compreensão, né? O ideal é que todo mundo esteja no seu melhor. Agora, se para a ideia do Sampaoli o melhor é ter que segurar o Ayrton Lucas e isso significar, mais para frente, ter um Ayrton Lucas mais contido com o Bruno Henrique espetado e isso funcionar, beleza. Porque do outro lado, é uma adaptação, né? O Sampaoli joga com pontas. E o Vitor não teve o Bruno, é bom frisar. E no Flamengo, na direita, ele joga com um lateral, porque ele usa o meia para dentro e abre o corredor para o lateral, como se ele fosse um ponta. É uma adaptação, é quase que uma concessão que o Sampaoli faz das suas próprias ideias, utilizando, encaixando Wesley e Everton Ribeiro. Então, mas rapidinho, essa presença do Ayrton Lucas, a presença do Bruno Henrique, acho que ajuda a responder ainda mais a sua pergunta. Porque se você não tivesse o Bruno Henrique agora voltando, jogando o que está jogando, com o Cebolinha não fazendo essa função de jogador agudo pelo lado esquerdo, talvez você pudesse dizer, pô, mas perdeu o Ayrton Lucas fazendo o que ele estava fazendo, não é uma perda muito significativa? Hoje não é, hoje não foi. Você ganhou o Bruno. Então assim, é que ele tem as soluções no elenco, só que eu vou voltar ao que eu disse do time se retroalimentar, da ideia de jogo bem implementada. Porque vamos supor que o Alan desenvolva o jogo e volte a jogar o que a gente imagina que ele pode jogar. Ele vai tomar o lugar do Eric. A tendência é essa. Ele vai tomar, se ele jogar, ele tem mais construção com a bola que o Eric. É ele ser titular, né? E ele vai conseguir marcar do mesmo jeito. E o Thiago Maia também. A partir do momento que o time consegue pressionar a saída de bola em alto nível e com o time bem encaixado, todas as linhas vão avançar. Sim. Você ter o Ayrton Lucas ao invés do Felipe Luiz, que para mim é um jogador histórico, tá? Não só histórico no Atlético de Madrid, histórico no Flamengo, com as linhas altas e com o Ayrton Lucas marcando, você passa a ter uma recomposição mais rápida para marcar contra-ataque. Quando você tem o Alan jogando bem e o time acertando a pressão de saída de bola, fazendo isso em alto nível, que é a ideia do Sampaoli, você passa a ter lugar para jogar com um só volante de verdade, porque aí você abre o Gerson na esquerda e usa o Bruno Henrique na flutuação ponta, centroavante. Com o Gabigol flutuando também. Com o Gabigol flutuando do meio para a direita, o Bruno Henrique do meio para a esquerda, o Gerson vindo fazer o segundo volante quando necessário, e aí você possa ter um volume de jogo. Mas esse time tem que ser mais... tem que paciência. E tem que reagir melhor aos momentos em que ele ficar exposto, né? Porque o Flamengo é... Curioso, Flamengo Por e isso Grêmio... que eu falei da marcação alta na frente em alto nível. Flamengo e Grêmio, preciso paciência. No Campeonato Brasileiro, que é o que nos dá uma amostragem maior de quem é quem, da característica, são os dois times que mais sofrem finalizações no Campeonato Brasileiro, Flamengo e Grêmio. Então, assim, quando o jogo do Flamengo encaixa, geralmente esse time vence. Quando por essa proposta o jogo não encaixa tanto, esse time fica bastante